Deus tem uma palavra poderosa para o nosso coração hoje, amém? Você está preparado? Amém? Há uma expectativa. Irmãos, eu ouvi alguém dizendo assim: olha, eu estava na igreja e quando o louvor começou a ficar bom, acabou. E quando eu ouvi isso, eu pensei, quando nós nos preparamos para vir à casa do Senhor e nos preparamos durante o dia adorando, o louvor não fica bom quando acaba. Ele não começa a ficar bom quando está acabando. Você já chega, porque há uma expectativa, o seu coração está preparado. Então você já entra e mergulha no rio. Aleluia! Glória a Deus! O que eu estou querendo dizer é que o nosso coração deve estar sempre preparado para as coisas de Deus. Amém? E eu sei que nessa noite o Espírito Santo vai nos ensinar algo poderoso. E quem já sabe vai se lembrar. Amém? Então eu quero te pedir para se colocar de pé, se você puder, e abrir a palavra de Deus em 1 Reis, no capítulo 13. Nós vamos ler dos versículos 15 ao 17. E à medida que você for encontrando, vai dizendo: Jesus está voltando. Aleluia, Ele está voltando mesmo. Aleluia. Se você não trouxe Bíblia, aproxime-se de alguém que está com uma Bíblia e leia junto com essa pessoa. Aleluia. Deus é maravilhoso. Versículo 15, 1 Reis, capítulo 13, diz assim: então lhe disse: vem comigo à minha casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho porque foste. Aleluia. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra. Eu sei que o Senhor já liberou a unção para que eu fale e para que os irmãos recebam. Te agradeço, Senhor, pelas lições espirituais que o Senhor trará, coisas simples e práticas, mas que muitas vezes nós falhamos. Que nesta noite, Senhor, todo ladrão, todo espírito que tenta trazer distração, que tenta roubar, tenta trazer sono, preocupação, pensamentos com o dia de amanhã, com o que vai fazer, com dívidas, que o teu Espírito, Senhor, esteja levando cada mente cativa à obediência de Cristo, e a toda operação do mal caia por terra, em nome de Jesus. Nós declaramos separação entre luz e trevas, em nome de Jesus. Amém? Pode tomar assento. Aleluia. Amados, Deus ministrou sobre esse assunto no meu coração esses dias, e eu falei: Senhor, eu quero uma palavra sobre isso que o Senhor está ministrando no meu coração, para que eu possa compartilhar. E quando eu pedi uma palavra, o Senhor me trouxe à memória essa passagem da Bíblia que nos conta a história de um profeta novo que foi usado por Deus, mas que recebeu uma orientação de Deus, e ao encontrar-se com o profeta velho, ele recebeu um convite. Foi esse texto aqui que nós lemos, esses versículos, e ele então entrou no território do inimigo. Ele ouviu o que aquela pessoa
Nós não sabemos se ela estava bem intencionada ou não, a Bíblia não fala sobre isso, mas nós vemos que foi um território do inimigo que aquela pessoa entrou ao ouvir e se distanciar e desobedecer à palavra de Deus, e essa pessoa pagou um preço muito alto. E eu estava pensando sobre a esfera de ação do adversário na vida das pessoas, sobre o território que o inimigo age e ganha muitas pessoas. E pensando sobre isso, o Senhor me trouxe esse texto, e nós vamos entender e tirar algumas lições aqui, de como nós devemos vigiar, de como nós devemos agir em relação àquilo que o Senhor nos orienta e em relação ao inimigo quando ele vem para distorcer aquilo que Deus nos dá de direção, de orientação. Amém? Então, irmãos, vamos entender bem como isso aqui aconteceu. A palavra de Deus nos mostra aqui, nesse texto, especificamente no capítulo 12 e capítulo 13, a história de Jeroboão, é o nome dessa pessoa. O reino foi dividido, a parte de Judá ficou por conta de Roboão. Salomão morreu, ele era filho, e o povo se uniu e colocou ele como rei, e ele tomou conselho com as pessoas, com os anciãos, para continuar o reinado. Ele não foi muito bem, porque ele não ouviu o conselho daqueles anciãos. Houve uma divisão, e o povo que estava com Jeroboão saía da cidade para adorar a Deus em Jerusalém. E Jeroboão, ele teve uma ideia. Ele ficou temeroso quando o povo saía para adorar a Deus em Jerusalém, porque ele pensava assim: olha, o povo pode querer servir, né, a Roboão, querem servir a Roboão e podem me deixar. Então eu vou perder esse povo. Então, ele teve uma ideia, ele usou uma estratégia que veio ao coração dele. E aqui no versículo, no capítulo 12, a partir do versículo 26, começa a contar, então, o que ele pensou e o que ele fez. O povo ali, servindo a Deus, buscando a oferecer sacrifícios em Jerusalém. Então, ele tem uma ideia de fazer 2 bezerros de ouro e colocar nos lugares altos da cidade. E ele então convocou o povo e disse: olha, vocês agora não precisam mais ir para Jerusalém. Vocês agora vão adorar a esses bezerros de ouro, e porque foi esses bezerros de ouro que tiraram vocês do Egito. Então ele estabeleceu ali naquela cidade uma grande idolatria. Ele levou o povo a desviar-se do caminho certo, porque ele queria dominar o povo, ele queria manipular o povo, e ele tinha medo de perder aquele povo. Então, com essa atitude, a Bíblia diz que ele estabeleceu sacerdotes, e nenhum dos sacerdotes ele estabeleceu da linhagem de Arão. Ele estabeleceu as pessoas a Bíblia fala, as pessoas de classe mais baixa. Nós vamos encontrar isso aqui. Deixa eu ver se eu acho o versículo aqui, onde ele diz que estabeleceu as pessoas mais baixas. Aqui, versículo 31 do capítulo 12. Fez também casa dos altos e fez sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. Então ele colocou pessoas comuns dentro dos templos para oferecer sacrifícios, como se fossem sacerdotes. E ele mesmo começou a sacrificar. Ele não tinha essa autoridade para fazer isso. E então, amados, a palavra de Deus diz que Deus, ele irou-se
com essa atitude de Jeroboão. E a partir do capítulo 13, o Senhor mostra que ele deu ordem a um profeta que saiu de Judá para ir até aquele lugar para falar com aquele rei. E ele foi com uma mensagem do Senhor. Aqui no capítulo 13, versículo 1 diz assim: E eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel. Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Então esse homem estava ali como um falso sacerdote, prestando um falso culto ao Senhor. E ele recebe a visita de um profeta anônimo. A Bíblia não diz o nome desse profeta. Eu vejo aqui, queridos, que nem sempre a boa intenção ela respeita e tem um respaldo de Deus quando ela quebra princípios. E nós temos falado muito sobre princípios, e eu vou continuar falando sobre princípios para a igreja, a importância de princípios, porque o que eu tenho visto é que muitas pessoas estão errando porque quebram princípios por falta de entendimento completo sobre os princípios de Deus. Então, as pessoas quebram princípios e não estão nem aí. Eu conversei com uma pessoa um tempo aí, e a pessoa falando sobre algo e contrário à palavra de Deus, e eu disse, mas a palavra não diz assim, mas não dá para relevar? Irmãos, não dá para negociar, e nós vamos ver aqui o porquê que não dá para negociar. Porque quando nós negociamos, nós entramos no território do inimigo. Entramos no território do inimigo. Então, esse homem chega e ele já entra no altar e vê, né, Jeroboão ali prestando o seu culto, queimando incenso, fazendo sacrifícios aos deuses que ele estabeleceu. E aí o profeta diz assim: E clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse. Aí o profeta profetizou: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e os ossos dos homens se queimarão sobre ti. Então ele liberou essa profecia sobre aquele homem e naquele lugar. E essa profecia, ela se cumpriu 300 anos depois. Os homens, os falsos sacerdotes, eles foram queimados no altar. Mas a Bíblia diz que aquele rei Jeroboão, ao receber essa profecia, ele indignou-se. Ele não aceitou. Porque não é todo mundo que aceita a correção. Não é todo mundo, irmãos, que aceita ser ensinado. É muito fácil nós recebermos elogios. É muito fácil nós recebermos tapinha nas costas. Mas a correção, que é o melhor para as nossas vidas, que é o que nos faz crescer, é nós sabermos o que Deus deseja para nós. É isso que traz crescimento. É nós encontrarmos alguém que está nos vendo, seguindo um caminho que vai nos levar à morte, que vai nos levar à perdição, que vai nos levar à derrota, e aquela pessoa ter a coragem de nos corrigir, nos ensinar. E esse profeta, que ele foi levantado por Deus, nós vimos aqui que ele saiu de Judá e foi até Betel para levar uma palavra. E ele tinha de Deus uma ordem. Então, quando ele deu essa palavra, Jeroboão, diz assim: Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo: Pegai nele. Olha aí, ele não aceitou e ainda estendeu a mão e falou: pega nele. Mandou o povo segurar o profeta. Só que a Bíblia diz, irmãos, que quando ele estendeu a mão que ele estendeu contra o profeta se secou e não a podia tornar a trazer a si.
Ó, ele estendeu a mão e a mão secou. Nem para trazer de volta para ele não pôde. Ficou com a mão estendida lá, seca, dura, inútil. Quando nós nos levantamos contra a palavra de Deus e contra aquilo que o Senhor quer nos ensinar, nós nos tornamos inúteis. E ali, quando ele ficou naquela situação, ele clamou para que aquele profeta orasse por ele. E o profeta orou e a mão dele voltou. A misericórdia de Deus, irmãos. O amor de Deus é muito grande. Deus não nos trata segundo as nossas falhas, irmãos, senão todos nós estaríamos perdidos, destruídos. Mas a cada manhã a misericórdia do Senhor se renova em favor das nossas vidas. Aleluia! E eu vejo aqui, né, que quando Deus respondeu aquela oração, Deus mostrou que o Deus daquele profeta era o Deus verdadeiro. Ele estava ofendendo. Irmãos, Deus não suporta a idolatria. Deus abomina todo tipo de idolatria. E ele mostrou que o Deus dele, daquele profeta, era o Deus verdadeiro, porque aquele próprio rei reconheceu quando ele pediu oração. Veja como ele pediu oração. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: ora à face do Senhor teu Deus e roga por mim. Olha aí, aqueles bezerros de ouro que ele estava servindo, não era o Deus verdadeiro, nem o Deus do profeta, que a palavra de Deus não dá o nome, mas diz que era um homem de Deus. E ele diz: ora ao teu Deus, para que eu seja curado. Aleluia! Então, amados, ele orou, o homem foi curado, a mão voltou. Só que pela história nós vemos aqui que ele não obedeceu ao Senhor. Depois, durante a semana, você pode ler o restante, capítulo 14, 15, você vai encontrar. Esse homem não obedeceu ao Senhor. Porque quando a pessoa ela é obstinada, e principalmente quando ela tem sede pelo poder, dificilmente ela obedece ao Senhor. E é o caso de Jeroboão. Mas aí Jeroboão, ele então faz um convite a este jovem profeta. E aqui no versículo 7, ele diz assim: olha, vem comigo à minha casa e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém, o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria do teu pão, nem beberia de água neste lugar. Esse comer, esse beber, nós sabemos, quem estudou, principalmente quem vem à escola bíblica dominical, estudou sobre aliança aqui no início do ano, sabe que refeição tem um sentido de aliança, tem um sentido de comunhão, o comer junto. Então, Deus ordenou àquele profeta que ele não comesse com aquele povo. Ele não podia entrar em aliança com aquele povo, porque aquele povo era um povo idólatra. E Deus mandou ele voltar. E aí ele respondeu, olha aqui, ele disse o que Deus falou: olha, você não vai comer o pão nem beber água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra. Diga isso comigo: me ordenou o Senhor pela sua palavra. Deus ordena pela sua palavra. Eu quero que você guarde isso, porque foi por não guardar a palavra que esse homem, ele teve um final triste. Então, eu vejo aqui o território do inimigo, ele entrando aqui no território do inimigo, o inimigo traz uma palavra, para que ele entre na desobediência, porque o território do inimigo é a desobediência à palavra de Deus. Amém? Então ele diz: não, vem comigo. Vem, ele fez, né? Como Naamã, depois que recebeu a cura, ofereceu
presentes para o profeta. E aí ele diz, olha, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo, não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Então ele, naquele momento, no primeiro convite, ele recusou-se terminantemente. Não tem negócio, não vou comer na sua casa, não vou beber na sua casa, e Deus me ordenou, eu vou voltar e vou por outro caminho. E assim aquele homem fez. Mas a Bíblia diz, irmãos, que a história chegou ao conhecimento de um profeta velho que estava ali na cidade. Era o único, porque com a divisão os outros profetas foram para Judá. E pela história somente ficou esse profeta, e a Bíblia diz que é um profeta velho. E esse profeta velho, ele ouviu, os filhos chegaram correndo e contaram o acontecido, porque foi algo muito forte. E disseram, olha, veio um profeta, um homem de Deus, entrou no templo, deu uma palavra para o rei, e o rei estendeu a mão contra ele, a mão dele secou, e ele orou, pediu oração, e ele orou, e a mão voltou para o lugar normalmente, ele ficou curado. E aquele profeta velho, ele então se encheu de curiosidade, e correu e foi atrás daquele profeta novo. Eu quero saber, eu quero conhecer esse homem de Deus, eu quero conhecer esse homem de Deus. E foi atrás daquele homem, e encontrou aquele homem. Mas a Bíblia diz, irmãos, e aqui está o texto que nós lemos, versículos 15 a 17. Então lhe disse, vem comigo à minha casa e come pão. Porém ele disse, não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei teu pão, nem beberei contigo água neste lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor, ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás aí pelo caminho por que foste. Ele repete o que Deus tinha falado para ele, a ordem que Deus tinha dado. Mas, irmãos, o inimigo, ele deseja que nós entremos em seu território. E nós podemos entrar no território do inimigo, muitas vezes por pressões da vida. Nós podemos entrar através de amizades. Nós podemos entrar praticando as obras da carne. E o Senhor deseja que os seus filhos identifiquem as obras do mal, o território onde o inimigo age para nos tirar do foco, para nos tirar do caminho em que o Senhor quer nos conduzir, a fim de que nós sejamos vitoriosos em todas as coisas. É desejo do coração do Pai que nós sejamos vitoriosos. Mas isso só pode acontecer na vida do crente que conhece a palavra de Deus. E aqui está o que eu estava meditando durante essa semana, meditando na palavra, o guardar a palavra, o viver a palavra, o meditar na palavra, porque há uma guerra muito grande para que nós não tenhamos comunhão com a palavra. Ora, nós ouvimos falar aqui, domingo passado, foi pregado sobre a oração. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. E uma das coisas que a missionária Albilene falou foi a questão da palavra para fundamentar a oração. E quem não conhece a palavra, irmãos, não ora de acordo com a perfeita vontade de Deus. Não amadurece na vida de oração, não cresce na vida de oração. Somente uma pessoa que tem uma vida guiada pelo Espírito e que anda em Espírito é que não entra no território do diabo, porque ela está cheia da palavra.
ela medita na palavra, ela conhece a palavra. Aleluia. Então, nós voltamos a um assunto que eu tenho falado e é o que Deus me orientou este ano inteiro para eu ministrar para a igreja, estar falando sobre isso, porque é uma guerra, isso tem que ficar muito claro em nossas mentes, que são as práticas espirituais, que nos fazem crescer, que nos fazem amadurecer e que nos fazem andar em vitória, sem colocar os nossos pés no terreno do diabo. E foi tão tremendo quando o Senhor ministrou isso, porque há 2 semanas que eu venho pensando nisso, pensando. Eu, Senhor, não quero entrar no território do diabo, não tenho nada com o diabo. Eu quero a tua palavra na minha mente, eu quero fugir de toda ocasião. E eu vi que Deus me levou a uma vigilância maior. Ao ouvir determinadas coisas, o Espírito Santo falava comigo, isso aí é território do diabo. E foi tremendo isso para a minha vida. E eu quero compartilhar isso, porque eu quero, irmãos, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus distribua essa unção na igreja. Aleluia! Porque lá no seu trabalho, o diabo vai querer implantar o território dele, vai querer te trazer para aquele lugar, e você vai saber, não, isso aí é território do diabo, porque você conhece a palavra, porque você tem levado uma vida de oração, porque você tem jejuado, porque você tem orado em línguas, então você tem se fortalecido, tem se revigorado em Deus, e você não vai cair na onda do diabo. Aleluia! Mas, queridos, isso também serve para os pensamentos. Porque eu me peguei em alguns momentos pensando algumas coisas durante essa semana e de repente o Espírito Santo falava assim, ó, isso aí é território do diabo, esses pensamentos não são os meus pensamentos, está vindo de lá. Eu, Jesus poderoso, rejeita esse pensamento agora em teu nome. Queridos, é muito bom nós sabermos dessas coisas. É muito bom para as nossas vidas recebermos isso da parte de Deus. Sabe por quê? Eu vou te dizer, porque tem muitas pessoas que elas não entram e saem, não. Elas vivem completamente no território do inimigo, se enganam, dizem que são crentes, vão às igrejas, recebem palavras de prosperidade, palavras disso, palavras daquilo, e continua nas mesmas práticas. Então, o que é melhor para as nossas vidas? Não é, queridos, nós aprendermos como levarmos uma vida de santificação? Porque a Bíblia diz, sem a santificação ninguém verá a Deus. Ou é melhor nós nos envolvermos apenas com as coisas deste mundo? Buscando prosperidade, 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 sem mudar de vida. Deus deseja que a igreja amadureça. Quando a igreja amadurece, irmãos, 90% dos problemas, quando a igreja amadurece nesse sentido de ouvir a palavra, de meditar na palavra, de se alimentar da palavra, de confessar a palavra, de declarar a palavra, de vigiar, de não entrar no território do inimigo, 90% dos problemas de relacionamentos, eles acabam. Aleluia. Como eu ando em espírito? Eu tenho falado sobre isso aqui. E não adianta, irmãos, nós queremos nos enganar. Porque sem o conhecimento da palavra, nós não chegamos lá. Sem o conhecimento da palavra. Então, a semana passada, Deus te estimulou para orar. E nessa semana, Deus está nos estimulando a lermos mais a palavra. Para algumas pessoas que já estão treinadas, é fácil. Elas têm fome, têm sede. Mas para outras que ainda não estão treinadas e que não conseguem se alimentar diariamente da palavra, há uma dificuldade. Mas hoje o Espírito Santo vai nos ensinar sobre isso. Por quê? Porque
foi pela boca de Deus, foi pela palavra de Deus que aquele homem recebeu uma direção. E porque ele entrou no território do inimigo, ele saiu da direção de Deus e ele perdeu a sua vitória. E o diabo quer isso. Ele quer ver, irmãos, a igreja andando em derrota, com a cabeça baixa, destruído. Se eu não conheço a palavra, eu pequei, o diabo começa a me acusar, atacar com aquele pecado, colocando de manhã, de tarde, de noite, trazendo um peso. Mas se eu conheço a palavra, eu vou dizer: Pai, obrigado, porque o Senhor já me perdoou, eu recebi o perdão que o Senhor me deu, porque Jesus derramou o seu sangue para me perdoar, e Satanás cala a sua boca, porque eu já sou perdoado. Quantas pessoas estão suicidando por falta de perdão, porque não se perdoam, não aceitam? Mas Deus quer nos ensinar, aleluia, para que nós possamos andar em vitória, irmãos, andar em espírito. Mas algumas pessoas entram território do inimigo e dizem que é influência. Ah, não, porque eu comecei a andar com fulano, fazer isso, fazer aquilo e fui influenciado. É certo que a palavra de Deus diz que as más companhias, elas corrompem os bons costumes. Não é verdade? A Bíblia diz isso. Mas, irmãos, eu quero dizer que a tendência do mal já está dentro da pessoa e ela vai se associa. Está dentro, irmãos. Está dentro. Nós temos o Espírito. Nós podemos ser enganados até um determinado ponto. Mas chega uma hora, o Espírito Santo vai ali direcionando e ele fala. E quando nós queremos obedecer, nós saímos daquela situação. Aleluia. Podemos até ser enganados. E o diabo, ele é insistente. Viu? Ele não desistiu da minha vida nem da sua vida. Ele não desistiu das suas artimanhas. Por quê? Aquele rei chamou aquele jovem profeta para ele desobedecer a Deus, para ele ir até a sua casa. E aquele jovem não foi. Mas o diabo insistiu, porque usou um outro profeta, e um profeta velho, para fazer o mesmo convite. Então, queridos, quando nós não conhecemos a palavra, quando nós não buscamos a palavra, nós nos tornamos cegos, nós andamos neste mundo como cegos. Uma pessoa cega, ela depende de outra, ela tem grandes dificuldades de se locomover. Uma pessoa cega, ela sempre está tropeçando. O mundo não é preparado para os cegos. As cidades não são preparadas para os cegos. Algumas já conquistaram algumas coisas, ter rampa, ter sinal sonoro. Algumas coisas assim já foram conquistadas, mas outras não. E o mundo, irmãos, ele tem toda uma preparação para os cegos espirituais. Porque se nós não temos a palavra, nós somos cegos espirituais. Porque a palavra de Deus diz que Ele envia a sua palavra e nós somos iluminados. Aleluia. Então, se nós não buscarmos a palavra de Deus, a oração, como foi ensinado aqui semana passada, irmãos, nós nos tornaremos cegos espiritualmente e vamos andar na vida cristã tropeçando. E além da cegueira vem a surdez espiritual, que foi o caso, né, desse rapaz. Ele era um homem de Deus, esse profeta. A Bíblia diz que ele era um homem de Deus. Não é qualquer pessoa que você pode dizer que é um homem ou uma mulher de Deus. Mas a Bíblia fala que ele era um homem de Deus. Então, nós vamos ver aqui que por falta de uma vigilância, nós podemos comprometer o resto da nossa vida. Então, através da palavra nós sabemos o que fazer ou o que não fazer.
Sem a palavra, nós somos como aquelas pessoas que ouvem, mas não escutam, ou escutam e não ouvem, que olha, mas não enxerga, porque Deus fala sobre isso. Aqui Ezequiel 12:2 diz assim: Filho do homem, tu habitas no meio de casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê. Olha aí, irmãos. Tem muita gente que tem olhos, mas não vê. E não vê as coisas espirituais, e não vê que o diabo está preparando um território ali para você entrar, para eu entrar. E ele diz assim: tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Então, através da palavra de Deus, nós ouvimos e sabemos o que fazer. Agora, quem não tem a palavra, ouve e não escuta. Olha e não enxerga. Existem pessoas que não querem saber e não querem conhecer a palavra de Deus. E quando você vai compartilhar a palavra de Deus, a pessoa não quer saber. Ela pensa assim: eu penso que é desse jeito, e é desse jeito. Mas, irmãos, as coisas são do jeito que Deus falou. Não é do jeito que eu penso. É do jeito que Deus pensa. Por isso é que eu preciso ler a palavra, me conformar com a palavra, para que eu possa pensar como Deus pensa. Amém? Olha aqui, Provérbios 28:9. A Bíblia já falava sobre isso. Que existem pessoas que não querem ouvir, que não querem conhecer a palavra. Diz assim: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, então a pessoa não quer saber. Quem desvia de ouvir é porque não quer ouvir, não quer saber. E a Bíblia diz que o que se desvia de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra para orarmos. Amém? Deus deseja que o seu povo o conheça. Oséias 6:6 diz assim: o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. O que Deus quer é o conhecimento dele mais do que os nossos sacrifícios. Amém? Então, para andar em vitória, é necessário ter a palavra de Deus dentro do nosso coração. Tiago 1:21 diz assim: pelo que, despojando-vos de toda sorte de imundícia e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Então eu devo receber com mansidão a palavra, porque essa palavra é poderosa para salvar a minha alma do engano. Tem muita gente enganada, irmãos. O mundo está cheio de engano. Tem tanta coisa que as pessoas estão fazendo em nome de Deus. Tem tantos absurdos que estão acontecendo nesses últimos dias. São coisas tenebrosas. E as pessoas estão enganadas, porque não querem ouvir, não querem entender, e não querem guardar a palavra. Não se coloca numa condição de vigilância. E aí são enganadas. Eu não gosto nem de ver mais o tipo de igreja que o pessoal está mostrando por aí. Cada coisa, irmãos, terrível que está acontecendo e o povo enganado. Mas tudo isso faz parte dos últimos dias. É necessário que essas coisas aconteçam. Os escândalos aparecendo, o povo brigando, trazendo escândalo para o evangelho. Coisas terríveis acontecendo. Por quê? Falta da palavra, falta de santidade, falta de temor de Deus, levando as coisas de Deus de qualquer jeito. São coisas, irmãos, que não tem nada na palavra, coisas absurdas que o povo está fazendo. Tanta coisa terrível. De vassoura ungida para lá, irmãos, é coisa terrível. De sair gente pisando em cima das pessoas, de tantas coisas terríveis. E eu lembro então, quando eu vejo essas coisas, eu não esqueço, porque eu vi um pessoal que que lida com essa área de batalha espiritual, que é Neuza Etióquia, esse pessoal que lida com batalha espiritual para a conquista de nações. E há um tempo atrás eles soltaram uma nota que o satanismo estava enviando para o Brasil,
a alta cúpula aí do satanismo, algumas pessoas para abrirem igrejas de satanistas como se fossem igrejas evangélicas. E hoje, quando eu vejo o que eu estou vendo, porque tem muita coisa terrível acontecendo que você não sabe que é uma igreja que é um centro de macumba, você não consegue identificar. E quando eu vejo, eu lembro disso que eu ouvi há muitos anos atrás. E é o que, irmãos? É o engano. E a única coisa que pode nos vacinar, que pode nos proteger, nos respaldar, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Amém? Então, precisamos guardar essa palavra no coração. Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém? Então é bem-aventurado, é uma pessoa feliz, é próspera, é abençoada. O bem-aventurado é alguém abençoado. E é abençoado aquele que lê a palavra de Deus, que ouve a palavra de Deus e que medita na palavra de Deus. Quando Deus chamou Josué, uma das coisas que Deus disse para Josué, para que ele fosse próspero e bem-sucedido em tudo aquilo que ele fizesse, seria que ele meditasse na palavra e que não se desviasse da palavra, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim ele seria bem-sucedido. Quantos querem ser bem-sucedidos aqui em tudo? Aleluia! Bem-sucedido na família, bem-sucedido no trabalho, bem-sucedido nos estudos e, acima de tudo, bem-sucedido na vida espiritual. Porque se a pessoa não tiver sucesso na vida espiritual, se for uma pessoa derrotada, que está sempre o diabo chicoteando, sempre entrando naquele território do diabo e sendo chicoteado por ele, andando envergonhado, de cabeça baixa, e não vai ser bem-aventurado nas outras coisas. Porque o problema espiritual, ele termina desencadeando na vida familiar, no trabalho, nos relacionamentos. Glória a Deus, quantos estão aqui? Deus é maravilhoso, irmãos, e Ele está nos ensinando. E eu pensando nessa coisa, eu falei: Senhor, Deus falando comigo sobre essa questão da palavra e sobre não entrar no território do diabo. Deus me deu uma palavra e Deus me trouxe. Deus lembra aquela palavra tal. E quando eu comecei a ler, eu tirei dessa palavra algumas lições que eu vou compartilhar para que nós encerremos nessa noite essa mensagem e que você vai sair daqui muito abençoado, assim como Deus me abençoou. Assim como Deus tem me colocado numa situação de mais atenção. O que é que um vigia faz? O vigia, ele se coloca prestando atenção. Ele fica olhando para ver da onde que vem o perigo. Aquele vigia, o vigia, ele deve estar preparado para discernir. Não é assim? O vigia, ele tem que ser treinado. Uma pessoa que tem um tesouro numa empresa e coloca um vigia, ele não vai colocar um vigia qualquer. Ei, a nossa vida espiritual é um tesouro. E nós precisamos nos preparar para estarmos em vigilância e agirmos, queridos. Então, o vigia, ele tem que estar preparado. Muitas vezes ele tem que estar armado. Não é assim? Ele tem que ser treinado para se a pessoa chegar ali, o inimigo, o ladrão, ele tem que vencer aquele ladrão. Se o vigia ele não estiver cumprindo ali no seu posto, ele, com certeza, o inimigo vai chegar e vai tomar o posto dele e ele vai ser ferido. E nós precisamos agir, vigiar e orar e vigiar. Aleluia. Não fazer como aquela menina que só tirava nota baixa na escola. Só tirava nota baixa e a colega dela só tirava nota alta. Aí um dia ela chegou para aquela que tirava nota alta e falou assim: vem cá, mas você só tira nota alta, o que você faz? Ela: eu estudo e eu oro. Ela não falou estudo, ela falou assim: eu oro. A menina era crente. Eu oro. Ela falou assim: ah, é? Você ora? Ah, então tá.
Vamos ver, vai ter prova, semana que vem eu vou orar. E aí ela orou. Aí, quando se encontraram lá, fez a prova e tal, se encontraram, aquela que tirava nota boa, tirou nota boa. E aquela que disse que ia orar e tirava nota ruim, tirou a nota ruim e foi lá conversar com a outra. Vem cá, mas eu orei. Eu orei. Ela falou assim, tá, você orou, mas você estudou? Não. Eu pensei que era só orar. Você não falou que ora? Claro, eu oro, mas eu estudo. Né? Então, tem que orar e tem que vigiar. Nós estamos orando, mas precisamos nos dedicar à palavra. Precisamos tomar atitudes guiados pelo Espírito, amém? Então, irmãos, eu tirei algumas lições aqui. Porque o que aconteceu, irmãos? Aquele profeta velho, ele insistiu com aquele profeta. E o profeta, eu vou continuar lendo a história aqui, você vai ver, se você ainda não conhece, você vai ver o que aconteceu com esse homem. Olha só, ele disse que não podia, porque Deus tinha mandado, Deus tinha dado uma palavra, né? E aí no versículo 18, diz assim, e ele lhe disse, o profeta velho, também eu sou profeta como tu. Ele disse, meu filho, venha comigo, eu quero conversar com você, venha na minha casa. Aí o outro diz, não, eu não vou não, porque Deus disse para eu não ir, para eu não voltar pelo mesmo caminho, para eu não comer pão nem beber água nessa cidade. Mas, olha, você é profeta, Deus falou isso, mas Deus também falou comigo. Deus, olha, e um anjo me falou pela palavra do Senhor dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe, olha aí, ele insistiu, o diabo sempre vai insistir, se for necessário mentir, ele vai mentir, vai fazer qualquer coisa para nos levar para o território dele, vai trazer pessoas, para trazer fofoca, para trazer obra da carne, para trazer contenda, para trazer pensamentos malignos, porque muitas vezes os pensamentos do homem são pensamentos malignos. Deus, quando repreendeu ali, Jesus, quando repreendeu ali Pedro disse, Senhor, o Senhor não vai morrer não. E ele, arreda-te, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas você cogita das coisas dos homens. E os nossos pensamentos, quando eles não estão em linha com a palavra, muitas vezes são pensamentos do diabo. Se não está em linha com a palavra, Deus disse ali para Pedro, Pedro antes tinha sido usado pelo Espírito Santo, olha Pedro, quem te revelou que eu sou o Cristo, enviado de Deus, não foi a carne nem o sangue, mas foi o Espírito. Daí a pouco aquele homem vai e diz, Senhor, você não pode morrer não. Jesus dizendo, olha, eu vou morrer, vai ter isso, vou sofrer. De jeito nenhum, Senhor, o Senhor não vai morrer. Arreda-te, Satanás. Satanás, você não cogita das coisas de Deus, mas você cogita das coisas do homem. Significa que muitos pensamentos do homem são pensamentos do diabo. Se eles não estiverem em linha com a palavra de Deus, e como estarão em linha com a palavra de Deus se a pessoa não lê a Bíblia? Não lê, não lê, não lê. Aí ele diz aqui, ó, aí uma pessoa é enganada. Irmãos, quantas falsas profecias nós já ouvimos? Está cheio de gente que diz que é Deus que está falando nada. A pessoa tem que ter muito cuidado em dizer, Deus está falando, Deus moveu isso. Tem gente que não tem vida com Deus, vive uma vida infeliz, de pecado, e está dizendo que Deus está falando coisa nenhuma. Olha aqui, irmãos, olha aqui. O profeta, a Bíblia não fala o porquê que esse homem fez isso. Os estudiosos, eles têm várias linhas de pensamento em relação a essa visão que ele diz que um anjo veio. Por que que o anjo veio? Será que ele pensou? Foi coisa da imaginação dele? O que que foi? Como que aconteceu isso? Por que que esse homem mentiu? Porque aqui diz que ele mentiu. E ele mentiu, e aquele homem que tinha a palavra de Deus,
ele pegou, a Bíblia diz, e voltou ele, e comeu pão em sua casa, e bebeu água. Desobedeceu a palavra de Deus. Desobedeceu. Meu irmão, deixa eu te falar um negócio. Pode ser pastor, pode ser profeta, pode ser um evangelista, pode ser um anjo, pode ser quem for que te orientar a desobedecer a palavra, rejeite, porque Paulo disse, nem que seja um anjo descido do céu, para anunciar um evangelho diferente desse, seja ele anátema. Vem dizer o que? Irmãos, tem gente aí respaldando pecado na vida dos outros. O que é isso, irmãos? O que é isso? Como pode as pessoas quererem ser enganadas? Por quê? Porque tem olhos e não querem ver. Tem ouvidos e não querem ouvir. E o rapaz aqui, irmãos, ele desobedeceu. Deus tinha falado com ele, ele conseguiu. Uma vez rejeitou lá para Jeroboão, falou, não vou não, não vou não. Aí o inimigo veio com investida, porque disse assim, olha, não rapaz, você vai. Porque Deus mandou um anjo, o anjo veio e falou para mim da parte de Deus. Irmãos, faça a prova, meu filho, faça a prova, minha irmã. Eu já expliquei aqui na escola bíblica dominical 20 características de um falso profeta. E os irmãos já me pediram para eu pregar sobre isso num domingo à noite. Eu preciso pregar sobre isso para quem não ouviu. Para que um profeta que traga profetada não faça a pessoa desvirtuar o caminho, desobedecer a palavra de Deus. E aí, olha só, irmãos. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. Aí Deus foi e usou o profeta velho. Usou. E falou assim, olha aqui, irmãos. Terrível. Ele disse para ele, visto que você foi rebelde à boca do Senhor e não guardou o mandamento. Então isso aqui, rebelião, Deus fala aqui, você foi rebelde. Quando nós não obedecemos a palavra de Deus, nós somos rebeldes. Ele desobedeceu, ele foi rebelde ao que Deus falou, não guardou o mandamento. Então você voltou, comeu pão, bebeu água neste lugar em que ele te dissera que não comerás, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. Imediatamente ele recebeu a sentença de morte. Então, irmãos, quando nós entramos no território do inimigo, muitas vezes nós entramos e recebemos uma sentença de morte espiritual. Quando Deus nos dá uma orientação, faça desse jeito, e nós começamos a fazer de maneira diferente, nós entramos em morte espiritual. E aos poucos, muitas vezes nós não percebemos. Quando nós percebemos que alguma coisa aconteceu, nós já não temos prazer no louvor, nós já não temos prazer na palavra de Deus, nós não temos prazer nas coisas do Senhor, na comunhão dos irmãos. Preferimos estar com outras conversas, com coisas do mundo. Quando nós percebemos, passamos horas e horas na internet. Quando nós percebemos, passamos horas e horas em frente à televisão. E o eu nunca morre. Irmãos, aonde que está a morte para os crentes? No evangelho que está sendo pregado hoje. Eu não estou falando em todo lugar, porque tem muitas igrejas boas, maravilhosas, e homens e mulheres de Deus pregando o evangelho genuíno. Mas nós sabemos também que o caminho da cruz muitas vezes não é ensinado. Aonde que está a morte? A morte do eu. Em obedecer a palavra. Em abrir mão dos desejos da carne e fazer a vontade de Deus. Porque a Bíblia diz que nós não devemos satisfazer os desejos da carne.
E é somente, irmãos, ouvindo essas coisas, praticando essas coisas, é que nós vamos subir no arrebatamento que está próximo. Aleluia. O arrebatamento está próximo. Recebi uma mensagem, passei para o pastor Edilson, do apóstolo Géser, orientando a todos os pastores da rede para chamar a igreja para um concerto. Então eu estou transmitindo aqui o que Deus falou para a nossa cobertura espiritual. Chame a igreja para um concerto, porque os dias são maus, e quem não estiver vivendo a palavra não há de suportar o que está por vir na terra. E não precisa a gente pensar, tá para vir. Irmãos, lê o jornal. Eu sei que vocês são bem informados, que vocês sabem o que está acontecendo. Eu comecei a orar hoje, aí eu falei assim, Senhor, eu não vou orar por nada da minha vida. Eu acho demais para mim, Senhor, ter que orar por alguma coisa da minha vida, enquanto os meus irmãos estão morrendo. Enquanto nesse momento em que eu estou aqui no meu quarto de oração, existem crianças que estão sendo abusadas, existem crianças que estão sendo maltratadas, nós temos visto isso na internet, irmãos. Faz qualquer coisa com o ser humano, mas toca em criança, isso acaba com o nosso coração. Pessoas destruindo, pegando crianças pequenas, batendo, abusando, fazendo crueldades com as pessoas. E muitas vezes nós nos preocupamos com as nossas coisas. E eu disse, Deus, eu quero orar segundo o teu coração. Eu quero sentir a dor do teu coração. E vamos abrir campanha para isso, campanha para aquilo. Que tal nós abrirmos uma campanha para nós morrermos para o mundo, irmãos? Eu não posso pregar outra coisa, eu queria pregar outra coisa. Eu queria pregar outra coisa, irmãos. Mas eu tenho visto famílias sendo destruídas, eu tenho visto relacionamentos sendo destruídos, eu tenho visto igrejas sendo destruídas por falta de conhecimento da palavra e por pessoas que estão brincando, que pegam uma motivação e distorce, e julga, e critica, e condena, e destrói. Obra do diabo, que veio para matar, roubar e destruir. Eu queria pregar algo poderoso, para tirar muito glória, mas Deus não tem me levado para isso, irmãos. E se eu tenho respaldo da minha cobertura espiritual, eu vou dizer para você que está aqui, para você que está na internet, são tempos difíceis e nós precisamos buscar a Deus. Porque o diabo quer te levar para o território dele com as mentiras. Com as mentiras, aquele homem mentiu. E depois ele disse, olha, você não vai ser sepultado no sepulcro dos seus pais. E a palavra de Deus continua, irmãos, diz que aquele homem saiu. E ele foi comido. Foi morto, porque ele não foi comido. O corpo dele ficou lá, por um leão. E algumas lições eu tirei aqui. Você pode ficar de pé, que eu vou encerrar essa mensagem. Mas eu sei que algo poderoso está sendo plantado no meu e no seu coração. Vamos vigiar. Vamos vigiar, irmãos. Vamos vigiar com as nossas conversas. Vamos vigiar com os nossos pensamentos. E vamos buscar mais a palavra de Deus. E obedecer a palavra de Deus. Nós precisamos obedecer, irmãos, a palavra de Deus. Agora, como eu vou obedecer se eu não conheço? Muitas vezes, não, Senhor, eu conheço isso, mas eu desobedeci.
desobedeceu porque não estava tão firme, tão cheio da palavra, não estava vigiando naquele momento e desobedeceu. E Jesus, ele está pronto para vir buscar a sua noiva. Uma noiva que pensa como ele pensa, uma noiva que tem autoridade para dizer: não sou eu quem vivo, mas o Senhor vive em mim. O Senhor vive em mim. Os meus pensamentos, diz o Senhor, são mais elevados do que os teus pensamentos. Aleluia. E quando eu li esse texto, irmãos, eu aprendi que eu devo obedecer a palavra de Deus ao pé da letra, não tem negociação. Versículo 19 diz: voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Ele desobedeceu. E eu peguei essa lição para a minha vida. Eu devo obedecer a palavra de Deus ao pé da letra. Não tem negociação. Deus não vai mudar o que Ele disse para me satisfazer. Ei, então, fornicação é fornicação. Imoralidade é imoralidade, é pecado. Adultério é adultério, é pecado. Pecado é pecado. O que Deus deixou lá em Gálatas 5 continua como sendo obras da carne, continua sendo obras da carne. Fofoca é obra da carne. Maledicência é obra da carne. Eu devo obedecer a palavra ao pé da letra. Segunda lição: a aparência de espiritualidade muitas vezes pode ser um engano. Aquele homem, profeta velho, pareceu muito espiritual, não foi? Ele era tão espiritual que ele via anjo. Tem pessoas que oram a vida inteira e não vê um anjo. São pessoas cheias de fé, cheias de Deus, tem revelações, mas não vê o anjo. E tem gente que vê anjo e nem vendo anjo se conserta. Porque, irmãos, a minha experiência, pessoas pula, sapateia, faz isso, fala em línguas, profetiza, vê anjo e anda na carne. Como é que pode? Então nós devemos ter cuidado, porque a aparência de espiritualidade pode ser um engano para levar a pessoa para o território do diabo. Isso aqui é muito sério, preste bem atenção com aquele crente que é meia boca. Preste bem atenção, que isso aqui é forte. Essa lição: o companheiro da nossa desobediência pode ser o primeiro a nos denunciar. Sabe aquela pessoa que peca e que está com você na desobediência? Ela pode em algum momento virar as costas e dizer: ó, você fez isso, 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 isso e isso. Então não conte seus segredos, suas coisas para ninguém não. Conta para Deus. E se é um pecado que você não se liberta, confessa, como diz a palavra: confessai aos outros uns aos outros os vossos pecados para seres curados. Confessa primeiro a Deus. Se é algo que a pessoa não consegue, confessa para sua cobertura, para alguém de Deus, para orar com você. Mas se é alguém desobediente, chega um momento que ela vai ser a primeira a te denunciar. Olha isso, é forte, irmãos. Quando eu li essa palavra, eu tirei essas lições, eu achei muito forte. Eu não sei se você está recebendo dessa forma, se você está achando forte essa palavra. Isso aqui não é leite,
Isso aqui não é leite misturado com água. Isso aqui não é mingau. Isso aqui é feijoada. Isso aqui é churrasco. Isso aqui, irmãos, é tutano. Aleluia! Ninguém vai crescer tomando leite a vida toda. Tem que tomar um caldinho de mocotó. Aleluia! É caldo de mocotó. E para concluir, o inimigo que te leva a desobedecer a palavra de Deus é aquele que vai te sepultar. Isso não vai acontecer com ninguém aqui, não estou profetizando, eu estou, amém? Mas aquele homem levou, o profeta velho levou o profeta a desobedecer. E ele foi lá, você vai encontrar, versículo 30. E colocou o seu cadáver no seu próprio sepulcro e prantearam-no dizendo: ah, irmão meu. Então ele foi lá, pegou o corpo, o leão matou, mas não comeu. Aí ficou ele e o animal dele lá, vigiando o corpo. Aí o homem chegou, viu que ele tinha morrido, foi, pegou o corpo e enterrou. Mas veja bem, foi ele que levou o outro a desobedecer. Então muitas vezes, aquele desobediente que anda conosco, sepulta os nossos sonhos, as promessas, aquilo que Deus tem para nós. Pastora, então, falei muita coisa, pode ser que você não lembre nem 20% do que eu falei. Mas eu quero deixar algo forte. Envolva-se com a palavra de Deus. Vamos nos envolver mais com a palavra de Deus. Irmãos, vamos nos envolver com a palavra. Vamos falar a palavra. Amém? E isso nos levará a uma vida de vigilância. E nós não entraremos no território do diabo. Quando alguém vier, que você vê que aquilo ali não é de Deus, você vai usar a palavra. Não, ó, estou fora. O Espírito Santo vai acender a luzinha, vai dizer assim: ó, isso aí é território do cão. Sai fora disso aí. Aleluia! Aleluia! Eu quero orar pela igreja nessa noite. Eu quero orar pela igreja, eu quero orar por mim, para que o Senhor continue com a sua graça poderosa, falando aos nossos corações, amém? Nos fazendo crescer nele, nos aprimorando, nos enchendo mais e mais do seu Espírito, para que nós possamos agradar o coração do Pai. Aleluia, aleluia.